Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você, que esse seja um dia de muitas bênçãos, um dia de muitas conquistas, que possamos sentir a mão de Deus, os anjos do Senhor, andando ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos guiando nessa cidade. Mas nesse momento nós reconhecemos que o nosso primeiro encontro é com o nosso Criador. É nesse instante que nós abrimos o nosso coração, pedimos a Ele, nos voltamos para Ele com palavras de gratidão, reconhecimento, louvores. E como os animais, os pássaros, no início do dia, logo pela manhã, eles louvam ao Senhor, nós também não podemos nos esquecer que esse é o nosso primeiro compromisso. É por isso que quero deixar com você nesse momento uma parte da palavra de Deus, o livro de Salmo, capítulo 86, o verso 15, onde a palavra de Deus diz o seguinte: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Salmo 86, o verso 15. A misericórdia de Deus, elas são renovadas sobre a nossa vida a cada manhã. Que maravilha, que bênção. É razão para agradecermos. Você já imaginou se vivêssemos num mundo onde a misericórdia não alcançasse a nossa vida? Portanto, agradeça. Nós precisamos louvar a Deus por essa bênção sobre a nossa vida. Ele mesmo nos livrou através de Jesus Cristo, a nossa alma, a nossa vida do poder da morte. Em Jesus Cristo nós encontramos perdão. Em Jesus Cristo nós encontramos salvação e esperança. E a razão porque cremos que muito em breve nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele por toda a eternidade. Mas, amigo, nessa manhã, nesse momento, vamos manter a palavra de Deus aberta no livro agora de Deuteronômio, capítulo 26, que é o capítulo que nessa manhã nós iremos estudar, pedindo a Deus a bênção dele, para que nós possamos entender essa parte da Bíblia, o que ele quer falar conosco no verso 1 e o verso 2. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Eu acredito que todos nós sabemos que em todas as épocas existiram várias categorias de cristãos. Cristãos que eram o ideal de Deus, morreram como cristãos fiéis, homens santos, mas também sabemos que existiram cristãos que desonraram, que não viveram o ideal que Deus sonhou para as suas vidas. Cristãos que nós poderíamos nessa manhã classificarmos como cristãos A, cristão B ou cristão C. Mas a minha pergunta nessa manhã é: qual é o tipo de cristianismo que nós vivemos? A, B ou C? Vamos tentar classificar? Cristão A é aquele que estuda a palavra de Deus regularmente, ora ao Senhor, abre o seu coração a Deus e permite que o Espírito Santo conduza a sua vida. É sensível a ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Está disposto mais a ouvir a voz de Deus do que a voz desse mundo. O seu coração está mais propenso a viver uma vida em obediência a Deus do que os clamores, do que as vozes dessa terra. Este eu entendo que é o ideal de cristianismo que o Senhor sonha para aqueles que estão vivendo nos últimos dias dessa terra. Mas há o cristão B. É aquele cristão que crê em parte da Bíblia. Ele não acredita que toda a palavra de Deus de fato é uma revelação divina do Senhor. Ele acredita que parte ele deve viver, mas parte ele pode menosprezar. E às vezes ele estuda, às vezes ele não estuda a palavra de Deus, e não há aquele interesse intrínseco no coração de buscar como sede do que Deus de fato deseja para a sua vida. Mas há o cristão C. É aquele cristão que passa uma semana sem estudar a palavra de Deus, passa uma semana sem se colocar de joelhos e fazer as suas orações. Ele passa mais de uma semana sem ir na casa do Senhor, comungar com os irmãos, abrir o coração e entender que está diante do seu Criador, expressando a sua adoração. Na verdade, o cristão C pode imaginar que ainda é cristão, mas ele já deixou há muito tempo de ser cristão. A Bíblia, no livro que nós estamos estudando nessa manhã, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 26, o Senhor orienta ao seu povo o momento que eles deveriam entrar na terra prometida.
E era o tipo de cristianismo que Deus queria que o seu povo vivesse ali. Ele sonhava que ele estivesse mais comprometido com o céu do que com a terra. E o Senhor fala para eles dizendo o seguinte: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, os frutos, as primícias, os primeiros frutos que a terra der, vocês deverão levar para o local, que é o santuário, para vocês entregarem ao sacerdote como sendo a oferta, como sendo o dízimo, como sendo o fruto mais importante da terra, vocês irão levar para Deus. Porque Deus entendia da seguinte maneira: se os seus filhos estavam com os seus corações agradecidos, eles reconheciam que Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele de fato os tirou do Egito com mão poderosa e os trouxe agora para entrar na terra prometida, esses corações deveriam estar agradecidos ao Senhor. Eles deveriam estar felizes, deveria haver satisfação nesse tipo de adoração, eles deveriam estar transbordando de felicidade porque as conquistas espirituais que eles tiveram na vida foi resultado desse relacionamento pessoal com o seu Deus. Por isso, levar para Deus o que eles tinham colhido como sendo as suas primícias era resultado de viver uma vida pessoal ao lado do Senhor. Este era o tipo de cristianismo que Deus sonhou para o seu povo. Viver com Deus uma vida feliz, haver alegria em comungar com o Senhor, haver alegria em abrir a palavra de Deus, deveria ter alegria ao se colocar de joelhos, deveria ter alegria em viver uma vida de obediência e entender que estava fazendo o que Deus estava pedindo para que eles pudessem fazer. Deuteronômio capítulo 26, o verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte: então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai e desceu para o Egito. E ali viveu como estranho, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. O Senhor estava nesse momento se referindo a Jacó, que tinha vivido em Padã-Arã, ao lado do seu sogro Labão, onde Jacó se casou com Lia e Raquel. E aqui Deus estava se referindo a Jacó porque dali, de Padã-Arã, como um sírio, ele saiu para o Egito e com mão poderosa Deus os tirou dali e os levou para que pudessem entrar na terra de Canaã. Por isso que Deus esperava. Se era um povo tão insignificante, um povo pequeno, e Deus os fez um povo poderoso, grande, e agora ele estava dando o melhor da terra para que o seu povo pudesse viver, como é que o coração desse povo não poderia estar feliz? Eles deveriam ter expressões de gratidão, eles deveriam estar felizes por tudo que Deus tinha proporcionado para eles poder receber, conquistar. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos parar e fazermos uma reflexão na nossa vida. Como tem vivido, como tem estado o nosso relacionamento para com o nosso Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, há alegria no nosso coração. Quando nós nos colocamos de joelho, há satisfação na nossa vida. Nós estamos felizes quando nós nos apresentamos como adoradores diante do nosso Criador. O nosso coração tem palavras de gratidão, de expressão de felicidade por estarmos diante do grande Eu Sou. Deus esperava que o seu povo tivesse esse tipo de satisfação. Deuteronômio capítulo 26, o verso 11, a palavra de Deus enfatiza a alegria que deveria ter no coração de cada israelita. Todo israelita ele era livre para poder adorar ao Senhor. Ele tinha liberdade. Somente quem é livre pode escolher verdadeiramente a quem amar. Deus não queria uma adoração escravizada. Deus não queria uma adoração obrigada ou forçada. Mas Deus dava liberdade para que os seus filhos pudessem viver uma vida livre. E diante dessa liberdade que Deus concedia ao seu povo, é claro que ele orientava e dizia o que de fato era melhor para o seu povo. Se eles obedecessem, eles teriam uma proteção de Deus. Mas se eles escolhessem viver por um outro caminho, é claro que eles não teriam a mão de Deus como protegendo a sua vida. E Deus mesmo fala: escolham a vida, escolham viver ao meu lado, porque vou lutar as batalhas de vocês. Entendo que era esse tipo de regozijo e expressão de felicidade que deveria brotar no coração de cada israelita, quando eles tivessem a certeza que tinham vivido dessa forma
os seus corações deveriam se voltar para Deus, com ações, com palavras, com atitudes que de fato revelava quão grande, quão magnífico foi a mão do grande Eu Sou, conduzindo o seu povo, abençoando a sua vida, fazendo com que a terra produzisse os melhores frutos para que eles pudessem se alimentar, e eles também deveriam levar ao Senhor com expressão de gratidão. Deuteronômio capítulo 26, o verso 14. A adoração de todo israelita deveria estar destituída de qualquer contaminação com as cerimônias daquele período. Cerimônias que muitas vezes eram feitas em prol dos mortos. Deus não queria que as cerimônias de adoração e dedicação das primícias da terra estivessem envolvidas com esse tipo de cerimonialismo. Eles deveriam estar com os seus corações completamente convencidos do que de fato Deus tinha feito por eles. E era essa a razão pela qual eles deveriam se voltar para o santuário, levando as primícias da terra. No coração de cada israelita, ele deveria entender que o Deus que eles serviam era um Deus que não poderia quebrar a aliança com eles. E as suas conquistas eram resultado dessa aliança. Deus, a despeito da infidelidade do seu povo, da fraqueza do seu povo, Deus sempre é fiel. E eles, ao levarem para o santuário as suas ofertas, o seu dízimo e as suas primícias, as primícias da terra, eles deveriam ter realmente reconhecimento de que Deus ele não muda, de que Deus é fiel em todo o tempo. Mesmo que o seu povo seja infiel, Deus mesmo assim continua sendo fiel com os seus filhos. O verso 18, Moisés conclui o discurso, o seu segundo discurso, falando da necessidade que cada israelita tinha de viver uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Nós sabemos que a lei de Deus ela não nos salva, mas a lei de Deus é a expressão do caráter do Senhor. Todo filho que ama o Pai procura viver uma vida de obediência a Deus. Sabemos que essa obediência não irá nos trazer o direito da vida eterna. Quem de fato nos salva é Cristo. Mas é impossível alguém que esteja salvo em Jesus Cristo que não deseje viver uma vida obedecendo ao seu Pai. O Pai não nos salva para nós vivermos na desobediência, pelo contrário, o Pai nos salva e permitiu que o seu Filho morresse na cruz para que nós pudéssemos, pela graça de Jesus Cristo, vivermos uma vida de obediência em conformidade com os seus ensinamentos. Portanto, este era o desejo de Deus para o seu povo e nós não podemos nos esquecer que este também é o desejo de Deus para o seu remanescente nos dias em que nós estamos vivendo. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o estudo do capítulo 26 do livro de Deuteronômio, nós não podemos nos esquecer. O Senhor Jesus precisa ser o primeiro na nossa vida, em tudo. Ele tem que ser o primeiro na nossa família. Ele tem que ser o primeiro nos nossos negócios. Ele tem que ser o primeiro na nossa alimentação. Ele tem que ser o primeiro nas nossas diversões. Na verdade, Cristo, Jesus Cristo, ele tem que ser o começo, ele tem que ser o meio, ele tem que ser o fim. Se nós o colocarmos em segundo plano na nossa vida, nós estamos deixando de seguir aquilo que Deus sonha para cada um de nós. Nós precisamos, na verdade, permitir que Ele se assente no trono do nosso coração. Quando nós permitirmos que Ele, de fato, se assente no trono do nosso coração, Jesus Cristo será tudo para cada um de nós. Todas as nossas decisões e ações na nossa vida, em toda a nossa trajetória, estará completamente afetada pela pessoa de Jesus Cristo. Nós sempre primeiro pensaremos nele, para que depois nós possamos pensar em nós. Quando verdadeiramente ele assumir por completo o controle da nossa vida, sempre nós pensaremos primeiro na pessoa dele, para que depois nós possamos pensar em nós mesmos. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos reconhecer, nós precisamos mais de Cristo, nós precisamos amá-lo cada vez mais. Esse povo que se prepara hoje como remanescente de Deus para se encontrar com o Senhor, precisa fazer essa escolha hoje, para que um dia na eternidade nós permitamos que Ele, como sendo o primeiro, lá nos conduza pelos séculos, por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã, mais uma vez, nós reconsagramos o nosso coração, nos colocamos em Tuas mãos. Por favor, conduza a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia.
nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.